essa dúvida. Vamos ver quem é que vai reconhecer, quem é que vai descobrir hoje e entender que, na verdade, o filho, ele não é tão independente assim. Na verdade, ele não entendeu para que serve uma comunicação. Boa noite! Mães, quero pedir um favor para vocês. Enviem para outras mães, para que elas também tenham o mesmo conhecimento que você. Eu vejo que uma mãe está sempre num grupo de outras mães, então isso é importantíssimo para que outras crianças possam ter a mesma oportunidade que seu filho. Vamos lá. Para quem está me escutando bem, me contem aí. Me contem se vocês estão me escutando bem. Para eu poder continuar aqui. Sim, maravilha. Então, o nosso tema de hoje é: seu filho tem autonomia ou não sabe pedir o que ele quer? Meu nome é Camila Cosca, sou fonoaudióloga infantil e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E vamos lá para a gente conseguir entender. Boa noite para todas vocês. Eu falo que sempre a gente precisa entender o que é autonomia, né? Então, autonomia é pegar o brinquedo sem precisar de nenhuma ajuda. Ele consegue pegar sem nenhuma ajuda. Muitas vezes a criança, ela abre a geladeira e sabe que ela quer o Danone, que ela quer a fruta, ela pega, ela mesma se resolve. Mas o que acontece com as crianças que... Por que ela chega nesse momento de que a criança, vamos entender que ela não tem discernimento. Ela não tem critérios para saber se o que ela está fazendo está certo ou errado, porque a criança ela ainda está em aprendizagem, ela não tem como saber. Meu filho que tem 8 anos não tem como saber tudo o que ele faz, ele ainda não sabe se está certo ou errado. Ele imagina, mas uma criança de 2 anos, 3 anos, ela tem menos ainda. E por que essa criança arrasta a cadeira, sobe em cima de armário para pegar as coisas? Por que ela faz tudo isso sem tentar, ao menos, se comunicar antes com o adulto? Quem é que o filho faz isso? Arrasta tudo, pega, sobe nos móveis para conseguir pegar o que quer. Quem é que tem um filho assim? A criança que ela vai lá, ela se resolve e ela não pede ajuda para ninguém. Quero saber quem é que reconhece. É isso mesmo, sabem tudo. É exatamente isso que acontece. E sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, essa criança não é que ela é independente. Independente é o que a gente acha, né? Mas, na verdade, essa criança, ela está ali na zona de conforto. Ela não consegue se comunicar. Ela não consegue te contar o que ela quer. A zona de conforto é: eu mesma me resolvo e assim eu não preciso tentar me explicar para ninguém. Porque lembram? A criança que ela tem dificuldades na fala, ela não consegue falar com tranquilidade, com rapidez, aquilo que ela quer. Ela tenta, mas ela não consegue sempre ser atendida. Então, o que ela faz? Ela continua pegando do jeitinho dele, porque ele gasta muito energia para ele tentar te contar. Então, se ele continuar do jeitinho que ele já tá fazendo e que deu certo, a criança vai lá e se resolve sozinha e não precisa se comunicar com você. Mas, vejam, não é esperado que uma criança que tem 3 anos, que tem 4 anos, que tem 2 anos, que está num ambiente que os pais, a família são falantes, a família fala com a criança, falam entre eles, não é esperado que essa criança não desenvolva a fala e se resolva sozinha. Não é esperado.
Então, a criança que a gente diz muitas vezes que é uma criança independente, essa criança ela não é independente, ela não é que ela tem autonomia. Essa criança ela não entendeu para que serve a comunicação. Ela não entendeu que para ela conseguir o que ela quer, ela primeiro precisa nos contar. Porque somos nós quem vamos dizer para ela: ah, pode pegar, quer água, mamãe te ajuda. Nós é quem vamos fazer essa ponte, essas facilitações para a criança, sem fazer por ela tudo. Mas a gente vai direcionar e colocando ali critérios, né? Discernimento. Que isso pode, ou agora não vai poder se dar Danone, porque primeiro você vai jantar. E a criança lá pega de acordo com a vontade dela. Mas a vontade dela nem sempre é o que pode. Mas a gente precisa entender, né? E agora? Meu filho não fala. Ele tem essa autonomia. Faz tudo sozinho e o que é que eu faço? Quem aí tá com essa dúvida? Me contem. Quem é que está com essa dúvida? Eu. Porque muitas vezes a gente tenta ajudar e o que a gente percebe é que a gente tá estimulando cada vez mais, né, que a criança faça isso. Principalmente quando a gente fala assim: não, meu filho, eu deixo ele brincando sozinho. Meu filho já sabe brincar sozinho. E na verdade, a criança, ela está a todo momento se resolvendo sozinha, porque é a forma que ela encontrou, mas não é a forma que vai fazer o seu filho aprender. Então guardem muito isso. Lembra do caderninho que eu falei que era para vocês fazerem um caderninho? Toda vez que o seu filho estiver sozinho, brincando do jeitinho dele, sozinho, subindo nos bancos, sozinho, tentando fazer tudo, ele não está desenvolvendo, ele não está aprendendo nada. Porque a criança só aprende quando tem o modelo. Só quando tem o modelo. O que é o modelo? Eu, adulta, mostrar para a criança o que é necessário fazer. Então, somos nós quem direcionamos tudo aquilo que a criança precisa. A criança por si só, ela não tem discernimento para isso. E eu falo que, vendo agora, gente, agora é uma pergunta muito sincera para depois a gente continuar aqui. Vendo o que seu filho está passando, né? Vocês ontem me contaram o quanto vocês estavam angustiadas, se sentindo culpadas. Até quando? Até quando será que vale a pena esperar para que você assuma esse comprometimento para que você consiga destravar a fala do seu filho, né? Será que vale a pena esperar? Algumas mães mandaram mensagem falando assim: olha, eu já coloquei meu filho na escola. Então, levei no médico, coloquei na escola e agora, uma mensagem foi bem assim: e agora eu vou esperar alguns meses para ver o que vai acontecer. Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque você não pode esperar nenhum mês. Você tem que saber, você tem que se informar do que você precisa fazer agora. Agora para você destravar a fala do seu filho. Quando você espera alguns meses, o seu filho aumenta em alguns meses a dificuldade que tem. Aumenta em alguns meses. Por quê? Porque a criança não para de crescer. Se você não fez nada para diminuir essas lacunas, o seu filho continua aumentando. Então, eu falo que às vezes a gente coloca na escola e pensa assim: olha, pediram para eu colocar na escola, eu coloquei, agora se ele não desenvolver, porque a escola não é boa. E não é isso.
O seu filho, mesmo na escola, pode não se desenvolver, sabe por quê? Porque precisa da casa. O que é que você está fazendo em casa para que o seu filho possa destravar a fala? O que você assumiu para você fazer? Porque a partir do momento que a gente só vai empurrando e delegando e colocando para outras pessoas, eu não assumi. O seu filho só vai destravar a fala quando você assumir o que você precisa fazer. E pode sim colocar na escola, porque eu não disse que não pode colocar na escola. Porém, você também tem que saber em casa o que fazer com ele. Não é só colocar na escola e falar, ai, olha, quando chega eu deixo ele descansar, deixo ele ficar na TV, porque ele chega muito irritado. Não, quando chega em casa, você também tem que ir lá e estimular dentro da rotina. Dentro da rotina. É isso que precisa fazer, é trazer. Então, chegou da escola, olha, já foi pra escola, não precisa fazer mais nada? Precisa. Sabe por quê? Porque na escola é uma estimulação coletiva. Por que os meus pacientes estão na escola e não destravaram a fala na escola? Por quê? Porque é coletivo. O seu filho precisa de um estímulo direcionado, que é o que eu ensino aqui pra vocês. É a gente escutar os sons que a criança faz, interpretar. É você dar um modelo. Tem algumas mães perguntando aqui, mas o que eu faço? As orientações que eu dei. Lembra do caderninho? Eu falei ontem já teve orientações. E hoje também, dar o modelo. Ó, tem mais uma mãe perguntando, o que devemos fazer? Dar o modelo. O que é dar o modelo? Eu estou com meu filho, o meu filho tá lá brincando, ele abriu tudo para pegar o que ele quer. O que eu faço nesse momento? Eu dou o modelo. O que você gostaria que seu filho te falasse nesse momento? Quando ele vai pegar, o que você gostaria? Porque a gente tem que pensar que a gente precisa ensinar para a criança o que traz para a criança possibilidade dele se comunicar. Porque às vezes a gente vai lá com ele, vai lá na geladeira, pega o Danone e fala, que cor é esse Danone? Então, o que é que seu filho precisa saber? Por que é? São duas perguntas que você tem que saber, tem que fazer. O que meu filho precisa aprender? E o que é que eu estou ensinando que não faz sentido pro meu filho e por isso ele não está aprendendo? É sério, Ana? Olha, até seu comentário pulou aqui pra mim. Buscou uma profissional, mas ela tava oferecendo tela para a criança. Pode parar de ir mesmo. Gente, eu nunca mostrei para os meus pacientes. Eu gravo os atendimentos, mas nada de mostrar a tela para os pacientes, não. E o que vocês estão fazendo hoje que está prejudicando cada vez mais o seu filho a destravar a fala? Primeiro, responder por um gesto sem nomear o que seu filho está fazendo. Ai, peraí que veio um pelo aqui. Responder por um gesto sem nomear o que está fazendo. Por exemplo, o seu filho faz assim. Ele aponta pro Dino. Você pega o Dino e fala, Tó, você contou para o seu filho o que ele quer? Não. Você respondeu a um gesto e você não contou para o seu filho o que ele quer. Se vocês me perguntaram aí, teve umas 5 perguntas, o que tem que fazer? Vocês estão acompanhando? Isso é o que você tem que fazer. Você não pode dar para o seu filho aquilo que ele aponta, aquilo que ele vai, aquilo que ele vai lá e pega sozinho, sem nomear o que ele está pedindo. Você precisa dar o modelo do que ele está pedindo. Vocês estão acompanhando, mães? Porque o principal é não dar modelo. Boa. Ótimo. E quando você dá o modelo, é a forma que você vai aumentar o vocabulário. Vocês viram que uma coisa tá ligada à outra? E quando a gente junta tudo, é o que a gente consegue fazer a criança falar? A gente precisa ir juntando essas pecinhas.
As mães que estão assistindo as minhas lives com um caderninho vai juntar as pecinhas. Porque cada dia eu tô falando de um assunto, só que eu não tenho como trabalhar só a criança que não imita. Não, se ela não imita, ela não faz outras coisas. Ah, que bom, ó, a Priscila tá esperta e tá colocando em prática, muito bom. Mas a gente precisa usar para que você possa estimular o seu filho de uma forma integral. Integral. A gente não vai ensinar só a abrir e fechar a boca para falar. Tem que ser de uma forma integral. Tem que ensinar a entender, tem que ensinar a pedir, aumentar o vocabulário. Outra coisa que nós fazemos e que prejudica a criança, que está afastando o seu filho de destravar a fala, é responder ao choro, responder para quando o seu filho se joga no chão pedindo alguma coisa. Vou contar até uma história para vocês. Essa semana, uma criança tá na 3ª sessão de avaliação comigo. No primeiro dia, ele era um príncipe, ele entrou, ele colaborou com tudo. No segundo dia, ele já tava mais à vontade. No terceiro dia, ele terminava de brincar, quando ele não queria mais, ele levantava e saía correndo. E aí, e ele começou também a dizer, tipo, eu pegava um brinquedo e ele falava, ele ainda não fala, ele só faz gesto. Não, eu fui dando um modelo pra ele, não pode, tia Camila, não pode pegar. E daí eu contava pra ele, mas esse é meu, a gente pode trocar. E eu falei pra mãe, em casa, o que é que ele não deixa você fazer? E a mãe falou assim, em casa ele não deixa eu pegar o celular. Quando eu pego o celular, ele não deixa, ele começa a chorar, ele chora, ele chora, ele chora. E mesmo que é para responder pro meu chefe, eu tô numa reunião, ele chora e ele só para. Eu espero um pouquinho, mas daí eu espero e depois eu dou o celular para ele. Como assim? Falei para ela, como? E o que essa mãe fez? Ela respondeu ao choro. Isso é responder ao choro. Veja se ficou claro esse exemplo. Isso é responder ao choro. Então, toda vez que você fizer alguma coisa, por exemplo, você falou, não, filho, Danone agora não. Primeiro o jantar, depois o Danone. Daí ele chorou. Daí você foi lá e falou assim, tá bom, vai, só um golinho. Quem aí que já fez isso? Quem aí que já fez isso? Porque isso é responder ao choro. Todas nós, tá? Não se preocupem, porque eu também já fiz. Todas nós, mas aí a gente agora tem que arrumar. Vamos arrumar. Né? O importante é a gente saber que a gente fez, né? Reconhecer, agora a gente arruma. Porque se a gente não reconhece, como é que a gente vai arrumar? E isso, o que acontece? Quando a gente responde ao choro, o que eu estou ensinando para o meu filho? Eu estou ensinando para o meu filho que quando você precisar se comunicar e eu não te der, você chora. Chora cada vez mais alto, porque assim, quando eu não aguentar mais, eu vou te dar. É assim que a gente faz. É naqueles dias que a gente tá mais cansada, naqueles dias que a gente tá mais sobrecarregada, é nesse dia que você dá para o seu filho aquilo que você tinha falado não. Sabe aquele não que no final ele virou sim? Ele não pode mais existir. Inclusive nessa turma de mães do programa Filho que Fala, que eu tô ainda com elas, muitas mães falam, a criança tá batendo, a criança ela tá
mordendo, beliscando, se jogando no chão, batendo a cabeça. Por quê? Porque dessa forma a criança cria um comportamento que ocupa o lugar da fala. Esse comportamento de chorar, bater, beliscar, se jogar, de subir nas coisas, ele ocupa o lugar da fala e daí a gente não tem espaço para fala. Porque ele já consegue tudo chorando, se jogando. Veja se faz sentido para vocês. E aí, por que a criança faz isso? Porque é a forma que ela encontrou. Lembra que eu falei para vocês que a criança não tem repertório? Que a criança não sabe o que fazer? Lembram? É por isso. Porque ele está fazendo do que ele conhece, dentro do conforto dele. E tá dando certo. A criança não vai mudar se você não mudar. Porque tá dando muito certo. Até hoje tava dando certo, ele conseguiu tudo, por que vai mudar? Então, o importante é vocês saberem agora o que fazer em relação a isso. Então, isso aqui que eu falei pra vocês é o que está prejudicando mais ainda o seu filho a destravar a fala. E lembra quando eu falei pra vocês? Por isso que só colocar na escola sem assumir para você também dentro de casa não ajuda. Por quê? Porque você só está empurrando o seu problema para a escola. Então, quando que dá certo? Quando você coloca na escola e você também vem para o programa Filho que Fala e fala: eu vou assumir isso e eu vou aqui saber tudo o que eu tenho que fazer pelo meu filho. E a escola vai fazer a parte dela. Inclusive, teve mães do programa Filho que Fala que antes a escola falava: olha, o seu filho não para, olha, seu filho não faz atividade. Essa mãe fez tudo o que foi possível. E no final, essa mãe estava conversando com a professora de igual para igual. E a professora já falou assim: meu Deus, o que você fez com o seu filho? Agora ele senta, ele faz atividade, ele participa, ele colabora. Mas por quê? Porque nós usamos todas as estratégias possíveis com a criança. Mas se essa mãe não tivesse assumido juntamente com a escola, será que daria certo? E não dá, gente. Qualquer criança, não é uma criança com atraso de fala, qualquer criança, se a gente só despejar ela na escola e não fala mais nada, não vai ter evolução se a gente não participa de nada da escola, das dificuldades, né, que o nosso filho tem. E por que, né, que o que nós fazemos, que isso vai prejudicar cada vez mais o seu filho? Porque ele não vai saber nomear, ele não vai saber pedir pelo nome. Por quê? Porque se ele não tem, lembra que ele não tem o conhecimento? Ele não tem o conhecimento ainda. Você, quando responde para ele, você responde pelo choro que ele faz ou o gesto que ele fica apontando e você fala, tó, e dá para ele. E ele não vai saber o que ele tem que falar. Então, quanto menos tem essa conversa com ele em casa, para dar o modelo, para contar o nome, o que é que tem que fazer? Né? Sempre dar o modelo. Alguém está perguntando aqui, o que pode fazer nesse caso, alternativa para não ceder? O que podemos usar? Primeiro você tem que decidir quais são as regras dentro da sua casa. A partir do momento que você decidiu as regras da sua casa, você tem que cumprir a própria regra que você colocou. Sabe o que acontece com nós adultos? A gente coloca as regras dentro da nossa casa para os nossos filhos, mas a gente não consegue cumprir a nossa própria regra. Isso que acontece. Então, a partir do momento que a nossa regra ela é cumprida por nós mesmas, ela vai ser cumprida também pela criança, porque é você que não vai liberar. Você está cumprindo a regra.
Sabe quando você falou não, é não, até o final. E o não vira assim no meio do caminho, nem pelo choro, nem porque gritou, nem porque saiu e foi pegando as coisas sozinhos, nada disso. E o que traz, né, como consequência para a criança? Uma falta de socialização, uma falta de interação. Porque a criança ela vai achar que no resto dos lugares, na escola, que você não está por perto para poder ajudar, ela pode passar por cima dos outros para pegar o que ela quer. Gente, isso é muito comum, tá? A criança que ela não entende que ela tem que se comunicar e que a gente acha que ela tem muita autonomia, se você não entendeu o que ela quer, se você não respondeu para aquilo que ela quer, do jeito dela, tá? De acordo com o conhecimento dela, ela passa por cima de você para poder pegar. Quem é que já aconteceu isso? A criança vai passando assim por cima. Eu tenho várias crianças na clínica e eles passam mesmo por cima para pegar o que quer. Ao invés de pedir, dá. Não pede. Por quê? Porque eles não entenderam qual é a necessidade da fala, não entendeu a motivação dessa comunicação, a importância. A criança também tem esses comportamentos inadequados. Boa noite, meu filho. Tchau. Boa noite. A criança também vai ter os comportamentos inadequados. Ele chora, belisca, bate. Por quê? Porque ele não sabe fazer de outro jeito. Agora nós vamos ensinar. Nós vamos ensinar. E a outra consequência é um atraso de fala. Por que um atraso de fala? Porque esses comportamentos, essa falta de socialização, de interação, traz também como consequência um atraso de fala. A criança não sente a necessidade de se comunicar, muito menos de ser entendido, porque ela se resolve sozinha. E o que a gente precisa fazer, né, para colocar em prática tudo que eu tô contando aqui para vocês? Dar o modelo. O que é dar o modelo? Alguma mãe perguntou. Dar o modelo é você contar para o seu filho exatamente o que você gostaria que ele falasse. Por exemplo, seu filho vai lá, abre a geladeira, pega o Danone e ele não fala nada pra você. Pega, toma o Danone antes do jantar. Daí você vira e fala assim, mas você não pediu? Como você... Ao invés da gente repreender a criança pelo que ele não fez, a gente tem que ir lá e dar para ele o modelo. Conta para ele como que você gostaria que ele tivesse pedido para você. Mamãe, pode? Esse? Danone, dá? Como é que você gostaria que seu filho se dá um modelo? Só tomem cuidado para não fazer frases enormes, né? Porque a criança não vai entender. Trazer a criança para a rotina, né? Ter uma rotina e colocar a criança nessa rotina para que ela possa participar ativamente dessa rotina. Porque na rotina você consegue tirar a criança das telas, você consegue ir contando para a criança tudo que vocês estão fazendo juntos. E também brincar de faz de conta. Então toda vez que você brinca de faz de conta, eu adoro essa brincadeira, inclusive muitas das minhas terapias é o brincar de faz de conta. Por quê? Porque você coloca a vivência da criança dentro de uma brincadeira. Então isso é possível, a gente conseguir colocar a vivência da criança dentro da brincadeira. E com isso você vai dar um modelo, você mostra para a criança o que ela tem que fazer, o que ela pode pegar, como ela vai brincar. Você dá um modelo para a criança a todo momento. E é muito bom, né, saber que, gente, olha quantas mães aqui super interessadas. Eu falo que se a gente mesmo não tomar conta dele, vocês viram quantas dificuldades que seu filho vai carregar?
E enquanto você não traz pra você e fala assim, eu vou resolver, que é no programa Filho que Fala, o seu filho vai continuar. Só que imagina o seu filho fazendo tudo isso que eu tô falando de dificuldades, que eu nem sei se você sabia, mas agora você já está sabendo. Travou, agora voltou. Imagine. Imagina todas essas dificuldades que seu filho tem, que eu te contei, longe de você, na escola, sem ele conseguir te comunicar. Muitas das reuniões que eu faço, né, das escolas, tem crianças, quando eu vou na escola, tem crianças que ficam chorando, porque eles não sabem contar. Não sabem contar o que é água, não sabem contar o que é o brinquedo que o amigo pegou. Chega na escola, ele passa por cima para pegar o brinquedo, vem um outro amigo e pega antes dele. E se você manter o seu filho com essa dificuldade, achando que um dia vai melhorar, achando que criança é assim mesmo, que seu filho vai falar quando ele quiser, ou que ele tem preguiça, quem está sofrendo é o seu filho. A Adriele falando, estou vivendo isso agora. Porque é triste, é muito triste saber que uma criança, ela tem todo o potencial para aprender. Por algum motivo da vida, ela tem uma dificuldade, ela tem um atraso de fala, ela tem possibilidade de aprender, mas alguém precisa ensinar. Dói, não dói? Dói muito, Kelly, porque alguém precisa ensinar. E agora, e Bru, não é só esse, tá? Porque todos os dias eu vou falar aqui um pouquinho, a gente vai juntando tudo isso, porque são 2 semanas de muitas aulas, tá? Mas eu estou falando isso pra vocês, não é porque, que eu quero deixar vocês tristes, não. Porque eu quero mostrar um caminho. Existe um caminho, mas só vai percorrer quem quiser entrar nesse caminho. É uma jornada, né? Por se sentir fraca, mas Alzira, vocês têm aqui esse apoio, né? Só vai continuar se sentindo assim, todos vão conseguir. Só vai se continuar se sentindo assim quem escolher por isso, quem escolher sentir assim, quem escolher esperar e deixar para depois. Mas olha, vocês já são diferenciadas porque vocês estão aqui. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, Fernanda. Eu falei pra gente pegar todo esse sentimento de culpa, de angústia e transformar isso como uma potência para ter cada vez mais informação e vai usando com seu filho. Hoje eu já dei várias orientações aqui. Lembram do caderninho? Usem o caderninho. Amanhã coloque em prática. A criança acordou, coloque em prática. Lembrando que eu falo, o termômetro para saber se você está fazendo bem, correto, é o seu filho gostar de brincar com você. Gostar de brincar com você. Tá bom? E aí você vai saber que você tá no caminho certo. A Regiane aqui falando, ó. Ouvi muitas dicas suas, doutora, nessas lives, me ajudou tanto. Agora, se Deus quiser, vai entrar no programa. Aê! Vi que é o norte, eu tenho, então sua ajuda. Meu filho conseguiu finalizar a frase. Ai, que bom! Parabéns! Muito bom, gente. E realmente tem muitas possibilidades, né? Vou responder agora algumas perguntas. Muito bom, tô feliz, gente. Só tem mães aqui muito dedicadas, adorei. Vou responder aqui uma pergunta. Um ano e 10 meses que não entende o que diz. Ele usa telas. Olha esse caso aqui que interessante. 1 ano e 10 meses não entende o que a mãe fala.
usa telas e sabe contar o alfabeto inteiro. Conta até 10, aprendeu nos desenhos. Alzira, o seu filho tem uma fala não funcional. Por que ele não entende o que você fala? Porque, na verdade, ele só repete o que ele escutou da TV. Lembra quando eu falei de discernimento, de ter o senso crítico do que ele pode usar, do que ele não pode? Qual é a função daquilo que ele está fazendo? É exatamente isso que está acontecendo com seu filho. Ele está pegando a informação da TV, que não ajuda ele a aprender. Essa é a prova que a TV não ensina. Ele pega o que ele escutou e joga, achando que está preenchendo o ambiente com palavras, porque ele vê vocês falando, ele não sabe como fazer. Ele pega aquelas palavras da TV e joga no ambiente como se fosse suficiente para... Ele acha que é suficiente para conseguir se comunicar, e não é. Agora temos um problema, Alzira. Ele só vai deixar de falar essa fala que não tem função e trazer, você precisa dar a função, porque a única pessoa que pode dar função para essa fala não funcional dele é você, é um outro ser humano, então tem que ser você. Então ele contou até 10, você tem que trazer essa contagem para dentro de uma música, porque senão esses números ficam aleatórios. Ou saber o alfabeto, canta também dentro da música esse alfabeto. Por quê? Ele não vai usar isso para se comunicar nesse momento. E às vezes a gente fala assim, mas olha, meu filho é muito inteligente, ele sabe o alfabeto, sabe os números, sabe as cores, mas é não funcional. Ele não tem como usar essa fala. Cuide disso, tá bom, Alzira? Minha filha fica pedindo toda hora pra mudar o canal da TV, não termina de assistir todo o desenho. E aí, Paty, o que você vai fazer? Eu fico pensando, sabe? Qual a melhor maneira de responder isso? Mas, Paty, eu vou te contar uma coisa. Lembra que eu falei quais são as regras? Quais são as regras da sua casa? Ela fica pedindo pra trocar. E aí, você vai fazer o que ela está te direcionando pra fazer? Será que não tá trocado? Será que não é você quem tem que decidir o que ela vai assistir? Porque você é a adulta e tem o discernimento. Porque se ela pede pra assistir alguma coisa que não pode, você vai colocar? Então, e exatamente o que você falou vai acontecer com ela cada vez mais. Ela não termina de assistir todo o desenho. Depois, quando ela for brincar, ela não vai brincar com nenhuma brincadeira, porque nada vai ser interessante pra ela. O desenho não é interessante, a brincadeira não é interessante, tirar as coisas do lugar não é interessante, nada é interessante. Por quê? Porque é aquela criança que ela não consegue focar, ter atenção em nada. Ela vai começar a fazer tudo e ela não vai terminar de brincar com nada. A sua casa deve ter um brinquedo espalhado para cada lugar. Mas eu vou te dizer que a questão não é do que a sua filha está fazendo, mas é do como nós, adultos, estamos nos comportando de acordo com o que a sua filha está fazendo. Então você que tem que colocar as regras. E dependendo da idade da sua filha e da dificuldade que ela tem da fala, nem TV ela poderia assistir, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Doutora, meu filho tem 2 anos e 8 meses e fala pra dentro, não mexe a boca. Paloma, isso aqui é muito comum para crianças que têm excesso de tela. São crianças que não conseguem perceber que tem a movimentação da boca associada ao som. Como as telas, a movimentação da boca, ela é atrasada, ou melhor, o som é atrasado em relação à movimentação da boca, eles não conseguem associar a movimentação com o som. Por isso
que as crianças das telas é uma criança que faz assim, acha que tá falando, porque na TV o que ela vê é isso, né? E então o que você tem que fazer? Dar o modelo sempre correto. Sempre dê o modelo correto, sempre conversa bem articulado, na altura do seu filho. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Meu filho tem 2 anos, imita tudo, porém fala somente quando quer algo, quando eu peço. Assistia muita TV, o que eu faço? A primeira coisa, venha para o Falaflix, depois venha para o programa Filho que Fala, e você não pode ficar pedindo para ele falar. Por quê? Porque é tudo sem função, é falta do... tudo que você fica pedindo pro seu filho falar é fora do contexto. Ele não vai memorizar. Você pede, ele repete e amanhã ele não vai falar mais. Então, o que você tem que fazer pelo seu filho? Primeiro, brinque com ele. Brinque com ele. Traga para ele momentos juntos para você cantar, brincar. Traga ele para a rotina, conversa. É isso que vai fazer a criança aprender. Mas falar para a criança, fala Dino, fala Dino, não vai ajudar ele a aprender. Vai piorar tudo isso. Doutora, criança tímida pode dificultar na comunicação? Meu filho frequenta creche, porém é tímido. Priscila, você sabe que temos algumas questões aí. Há sempre uma dúvida se a criança é tímida ou se a criança ela não sabe as palavras, ela não tem segurança para levar as palavras para fora de casa. Por quê? A criança ela gosta muito de mostrar tudo que ela sabe. Ela gosta muito. Se ela não mostrou, é porque ela ainda não sabe. Porque a gente tem a ideia do que o nosso filho faz em casa é porque ele já sabe. Não é verdade. O que o seu filho faz na sua casa é o que ele tem segurança e o que ele está treinando para automatizar. Aquilo que ele faz na praça, na escola, na rua, na clínica, é o que ele realmente sabe. Aquilo que ele leva para fora de casa é o que ele realmente sabe. Então, eu não sei se o seu filho é tímido ou se ele realmente ainda não automatizou aquilo que você vê que ele já faz em casa. Minha filha entende tudo, mas não fala. Quer que faça tudo pra ela, até palmas em uma brincadeira. Cíntia, você precisa aí mudar essa dinâmica da brincadeira. Então você vai entrar nessa brincadeira fazendo exatamente do jeito que você já sabe, que vocês brincam juntos, e depois você fala assim, agora você! Então você vai dando pra ela empurrando pra ela que é a vez dela, né? Então tudo você tem que pegar de 2. Pegar o Dino, pega 2 dinos, o cachorrinho, pega 2 cachorrinhos. E daí você vai direcionando ela nessa brincadeira para ela fazer igual com o cachorrinho dela, com a boneca dela. A brincadeira, não sei enquanto ela tá boa aí, eu não sei exatamente do que vocês brincam, né? Mas bater palma, ela quer que você bate, você pode fazer uma brincadeirinha de que, minha mão não tá indo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela vem e você, palma, faz mais pra mamãe. Então, às vezes, a gente acaba se prendendo do jeitinho que a criança quer que faça, só que isso a gente diminui o repertório. E a criança fica sem repertório e fica uma brincadeira muito rígida. Deixa eu ver aqui. Muito bom, mães. Muitas perguntas. Eu vou responder mais 2. Deixa eu ver aqui. Para eu poder
Aqui. A minha filha vai fazer 2 anos e 6 meses e só fala mamãe, papai, não. Tô tão preocupada. É pra ficar preocupada mesmo, Eloar. Sabe por quê? É um grande atraso. O que você precisa fazer é vir para o FalaFlix, vir para o programa Filho que Fala sem ao menos pensar. Você já precisa dizer que está dentro. Sabe por quê? Porque nada vai ajudar a sua filha se não for você. Porque a sua filha daqui a pouco ela vai estar na escola, se não é que ela já está, e essa dificuldade vai continuar. Você só vai conseguir diminuir essa dificuldade conforme você vai estimulando a sua filha. Ela fala muito pouco. Nessa idade de 2 anos e 6 meses, ela poderia falar muitas palavras, fazer frases. E a criança que está bem desenvolvida, ela já conta até pequenas histórias, tá? A fala já está mais clara, já está mais limpa, pode ser entendida pelos familiares, porque é uma fala de uma criança que já deveria estar limpando bastante. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Meu filho tem 2 anos e não fala nenhuma palavra e usa a mão como ferramenta para pegar o que ele quer ou para mostrar algo que ele quer. Lorena, sempre diga para ele exatamente o que ele está, mesmo ele usando a ferramenta, você começa a dar uma dificultada, porém sem chantagear. Qual filho que você quer? Ah, achei! Eu quero que ele preste muita atenção nessa sua entonação, na sua movimentação de boca, faça muitos gestos. Ah, não! Então sempre muitos gestos. Por quê? Porque a criança gosta. Quanto mais você fizer de gestos, ele vai imitar. E aí você vai conseguir trazer o que você precisa ensinar para ele, tá bom? E com certeza, venha pro FalaFlix e depois para o programa Filho que Fala. Mães, muito obrigada pela companhia. A live vai ficar salva sim. Amanhã teremos mais. E gostei muito de vocês estarem aqui. Quem eu não consegui responder, manda no direct. Eu já respondi muitas de vocês hoje. Quem ainda não respondi, em breve a sua resposta vai chegar. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.